Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin em acumulação, ouro caindo e as altcoins estão em bons pontos de compra ou devemos nos afastar delas? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, mais uma vez eu vou pedir, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Pois bem, o que aconteceu ontem com o mercado cripto? Nós vimos uma aceleração e no final do dia vimos uma invalidação, um rompimento falso daquela faixa de 112 mil dólares que era o primeiro desafio, nem poderíamos chamar de desafio real, mas era o primeiro ponto para que o mercado tivesse um sentimento um pouco mais bullish. Ele foi invalidado. Isso trouxe preocupações para muitos investidores. Só que eu sempre gosto de chamar a atenção. A gente voltou ao ponto zero do dia. E se a gente tem que olhar para sempre macro a micro, para ver a estrutura, o que a gente faz? Zoom out. Vamos olhar o macro. O macro se mantém em tendência de alta. Sem novidades, sem alterações, sem sujeira no gráfico ou sem adivinhações. O mercado segue saudável, macro, médio e micro. Caramba! O mercado ia romper. Rompimento confirmado, primeiro desafio real, para que a gente tenha todas as tendências apontadas para cima, tendências de alta, é vencer 116. Enquanto isso, nós estamos vendo o quê? A acumulação. Topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Nós estamos afunilando, com o volume de negociação caindo, algo que é padrão natural depois de movimentos como os que vimos no dia 10 do 10. Crash geralmente traz, sim, algumas semanas de acumulação. Movimento natural esperado dentro do que a gente considera saudável. Só que o mercado, ele tende a ter um direcionamento. E esse direcionamento tende a acontecer logo, logo. Uma vez que temos reunião do Fed na próxima semana, a liquidez segue subindo, o ouro segue corrigindo. Ah, mas o ouro caindo não era para o Bitcoin necessariamente subir. Existe uma correlação indireta inversa. Não é uma correlação direta inversa. Ou seja, o ouro cai, o Bitcoin sobe. Isso pode vir a acontecer, mas não é algo direto, é algo indireto. É exatamente o que a gente falou sobre a pressão positiva quando o mercado internacional sobe. Quando o mercado internacional, SP500 e Nasdaq, sobem, eles colocam uma pressão positiva para o risco. Existe uma demonstração de apetite para o risco. Mas isso não necessariamente vai colocar o Bitcoin e as altcoins em aceleração conjunta. Existe uma pressão e o movimento sempre será indireto. E é o mesmo com o ouro. O ouro cai e a tendência é que este fluxo financeiro busque outro local, que costuma ser o mercado de risco. SP500, Nasdaq e, por consequência, mercado de criptomoedas. A gente já mostrou isso no passado. Então a gente está acompanhando a fase de acumulação do Bitcoin de forma extremamente paciente, considerando os diversos cenários. Cenários de baixa, cenários de alta. Eu me mantenho fiel aos planos semanais. Eu sempre atualizo meus planos semanais e, obviamente, apresento esses planos para os integrantes do meu time Prêmio Desafio. O que são esses planos semanais? Cenários. Cenário de alta, cenário de baixa, cenário X, cenário Y. Eu não tento adivinhar o que o mercado vai fazer. Eu busco estar preparado para todos esses cenários. Principalmente para o pior cenário possível. Porque se eu estiver preparado,
Eu não vou ter nem que pensar quando um gatilho for ativado, um plano for ativado. Eu simplesmente vou reagir. Tem muita gente tentando adivinhar o mercado, cravar topo, cravar fundo, cravar data e, obviamente, isso é bola de cristal, futurologia, é tentar acertar por ego. E no final das contas, acaba errando. E acaba desestabilizando os próprios investimentos e a vida. Então, vamos sempre olhar para o macro e entender o que de fato está acontecendo com o micro e quais são os cenários diversos que o mercado pode nos apresentar. Perfeito? A tendência segue de alta e a acumulação do Bitcoin depois de crash é natural. E o mesmo vale para altcoins. Veja, o Ethereum está diante do mesmo movimento. Nós tivemos um crash, nós tivemos mais uma queda e agora a gente está dentro da vela anterior. Se eu diminuir aqui, você vai poder verificar que nós temos o mesmo estilo de equilíbrio. Tivemos topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Estamos em um movimento de acumulação, mas o Ethereum ele está se sustentando nas bandas de bull market, como você pode verificar aqui. É uma sustentação importante. Só que a melhor oportunidade para Ethereum foi justamente em $3.500. Isso quer dizer que Ethereum está em uma faixa menos oportuna? Obviamente. 3.800 para quem quer comprar é muito pior do que 3.500, não é verdade? Mas para aqueles que estão ultra bullish com o mercado, entendem que a maior probabilidade é a continuidade da alta, as faixas de retração, de acordo com o Fibonacci, que podem dar base para exposição em Ethereum, começam na faixa de 38,2. Olharia para 50% e 618, 3.210. 3.210 não vai ser atingido. Se o Bitcoin tiver uma movimentação de baixa e a dominância subir, isso pode vir a acontecer. O Ethereum foi um dos ativos que mais sustentou o seu movimento de queda. Bom, você pode olhar aqui, né? FET, Link, a gente vai analisar alguns desses ativos e analisaremos mais e mais ativos. Mas o Ethereum, um ativo que muitos estavam odiando aqui, muitos amavam aqui, muitos voltaram a odiar, foi um ativo que sustentou muito bem. Então, a faixa que nós estamos acima de uma resistência que está sendo, sim, utilizada como um suporte, com uma base das bandas de bull market em uma área de retração, pode abrir cenários de oportunidade para quem tem uma visão bullish para Ethereum. Luan, você está comprando Ethereum? Eu posso te falar. Eu raramente informo questões dos meus investimentos, mas eu não estou comprando Ethereum. Na minha humilde opinião, Ethereum ficaria interessante a partir de 3.210, mas eu tenho um perfil um pouco mais conservador. Então, eu não comprei aqui, eu não comprei aqui, eu não vou comprar aqui. Isso quer dizer que eu desacredite do projeto? Obviamente que não. O Ethereum é essencial para que a gente veja uma out-season. Por quê? Eu vou repetir, porque muita gente fica naquela, é out-season, quando que vai acontecer? Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Para que tenhamos uma out-season, anota. Pega caderno, pega caneta, vamos lá, vamos anotar. Uma out-season precisa de 3 desafios vencidos para acontecer. Primeiro desafio, Bitcoin tem que romper os topos. Bitcoin tem que romper os topos anteriores. Vamos arredondar, 70 mil. Rompeu 70 mil? Pô, a gente está em 108. A gente bateu 126. Teve o rompimento. Maravilha. Desafio 1, check. Segundo desafio,
A gente precisa do rompimento dos topos no Ethereum. Qual foi o topo de Ethereum no último ciclo? 4879, 4880. A gente teve o rompimento? Teve o rompimento. Confirmou esse rompimento? Obviamente que não. A gente não fechou nenhum dia acima. Ou seja, Xzinho não tem rompimento de topos de Ethereum. Portanto, não tem ainda out-season. O que será necessário? Bitcoin romper topos, e neste caso, para o Ethereum romper topos, o Bitcoin terá que romper topos. Então o Bitcoin terá que vencer 116, romper esses topos e acumular. Esta, na minha humilde opinião, é a maior probabilidade. Não vejo que atingimos o topo do ciclo, nem nada do gênero. Não formamos topo de ciclo sem varejo, em medo extremo, com o sentimento de todos os investidores destruído. Não é desta forma que é a euforia irracional. Euforia irracional, você viu com o ouro. As pessoas fazendo filas, esperando 5 horas para comprar ouro, depois que ele valorizou de uma forma brutal, a forma mais brutal nos últimos 50 anos. Isso é euforia irracional. Pois bem, a maior probabilidade será o Bitcoin romper os topos para que o Ethereum tenha o rompimento de topos e acumule. Ignore questão de preço aqui, só estou te mostrando o que é necessário para que a gente veja a out-season, que muita gente fica naquele martelo querendo data. Não é data, é gatilho gráfico e gatilho com indicadores. Quando o Ethereum romper os topos, acelerar, a tendência será que o dinheiro comece a fluir do Bitcoin para Ethereum, e quando o Ethereum acumular, o dinheiro comece a trocar de mãos. Então a gente veja altcoins grandes recebendo dinheiro, médias, pequenas, e as memes. E neste movimento aqui, nós veremos a dominância cair. E neste caso, qual é o último desafio a ser vencido depois que o Ethereum romper os topos? Será a dominância perder os 55% e, de fato, ter um crash. Estes são os 3 desafios para que a gente veja uma out-season. Sem que isso aconteça, não tem out-season. Combinado? Mas eu tenho uma visão bullish, entendo que essa é a maior probabilidade. Você pode avaliar uma exposição nestas áreas, dependendo da sua exposição, da estrutura gráfica, da estrutura de carteira, da sua exposição no Bitcoin, sua exposição em caixa. Eu não entendo muito de caixa, esse negócio de percentual, eu uso o caixa com valor monetário. Confere a aula de caixa aqui na descrição. A aula de caixa infinito, extremamente importante. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Lembrando, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. E já aproveita o gancho e te convido para participar do nosso grupo geral do Telegram. O link está na descrição do vídeo, segundo o link da descrição. Clica e você vai ter acesso a insights, análises, atualizações de forma totalmente gratuita. Aguardamos a sua participação. Pois bem, Ethereum em faixas críticas acompanhando o nosso Bitcoin, que também está em acumulação. E agora os outros ativos. Vamos olhar os outros ativos que você pediu. Vou começar com FET, que é um ativo de inteligência artificial, mas que está demonstrando fraqueza. Isso quer dizer que FET vai a zero, que não é para você comprar FET? Não, eu só estou fazendo uma análise gráfica. E do ponto de vista gráfico, FET teve uma queda expressiva e a gente não pode necessariamente
considerar o ponto do dia 10 do 10 como parâmetro total. A gente deve levar como importância, mas a gente tem que olhar muito para o fechamento da vela semanal para que a gente busque um direcionamento em força ou em enfraquecimento do ativo em si. E FET teve todo o seu movimento, abriu ótimas oportunidades e eu gosto de frisar. Quem comprou no dia 10, eu comprei, eu comuniquei, eu informei que eu ia comprar se a gente tivesse um movimento brutal. Eu gravei naquela sexta-feira, na hora do almoço, falei que estava comprando e quando tivemos o crash, eu fui às compras e informei ainda na sexta-feira, no final do dia. Se não me engano, eu gravei, era 11 horas da noite. Quem comprou naquela sexta-feira, comprou muito bem. Se estiver sendo extremamente paciente e tiver a visão de aceleração do mercado, out-season e tudo mais, se essa for a sua tese de investimento, meus parabéns, você provavelmente fez as melhores compras do ciclo. Mas, para você que está chegando agora, você vê um movimento como esse, as melhores oportunidades, claramente, foram naquele momento. Só que FET, olha só, FET teve a perda da estrutura, recuperou e não está esboçando nenhuma reação. E a gente tem uma estrutura gráfica aqui, que é um canal de baixa. Sim, é um canal de baixa, tende a romper para cima. No entanto, você vai comprar no meio do canal de baixa? Não. Eu não vejo que este seja um ponto interessante. Por quê? Porque eu não estou em uma tendência de alta, ou seja, eu não posso contar com Fibonacci, não da mesma forma que eu tenho aqui em Ethereum. Você vê que a gente tem uma tendência de alta. Não é o caso aqui. Se você olha para Solana, a gente tem faixas. Se você olha para XRP, nós temos faixas. Se você olha para ENA ainda assim está, olha, a gente teve um fundo, a gente acelerou, teve aquele crash absurdo, quem comprou, meus parabéns, e agora a gente está numa área que pode ser considerada ainda de buy zone. Por quê? Porque a gente teve um fundo claro, um topo, a gente teve essa quebra, se a gente ignorar toda essa liquidação, a gente está dentro de uma área plausível. Então a gente não está necessariamente em uma tendência de baixa, como é o caso aqui. Então, isso quer dizer que não é para comprar? Não. Mas, para o perfil que é mais conservador, e aqui nós temos dois vieses de conservadorismo, é se aguardar, bater no fundo deste canal de baixa, que tem confluência com o suporte. Tá? Então a gente está falando da área de 0,15 cents. Ou você vai aguardar, de fato, um rompimento e um movimento de força que não foi demonstrado até agora. Então você pode ter um perfil um pouco mais paciente, conservador, mas com um viés pequenininho de agressividade, porque você está comprando em uma faixa em queda, ou você pode aguardar este movimento. Luan, o que você está falando é uma besteira. FET é o melhor projeto que tem da história e eu vou comprar. Perfeito. Se você tiver esta inclinação, não tem problema nenhum. Aqui nós estamos falando de gráfico. Se você tomar a decisão de comprar, só tome o cuidado de não sair comprando 100% do seu capital. Compra de forma escalonada. Então você compra, você divide o percentual que você quer ter. Eu quero ter 1,5% em FET. Separa este capital em 3, 4, 5. Por quê? Porque você vai comprando conforme o mercado vai andando. Sem que você tenha aquela porrada. Porque se você dá uma porrada e você já está em um mercado que, já estou há 2 anos, já estou cansado. Se você dá uma porrada, você pode prejudicar a sua parte psicológica. E aí, tudo vai por água abaixo. Muita gente costuma vender antes do mercado acelerar. Então, isso é extremamente perigoso. Então, não coloca
todos os seus ovos em um ativo, ajusta bem o percentual, avalia bem quanto você quer ter, quanto você está disposto a correr de risco. Porque quando a gente está falando de altcoin, a gente não está falando de brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é uma brincadeira, tá? E se você não sabe fazer trade alavancado, não faça. Não existe a necessidade. Ah, mas eu tenho pouco dinheiro. E quando que ter pouco dinheiro quer dizer que você tem que tomar mais risco? É muito pelo contrário. Se você jogar o jogo do percentual, as coisas mudam absurdamente. Não vai ser rápido. Não vai ser fácil. Mas, se você está querendo enriquecer da noite para o dia, eu posso te garantir que não vai acontecer. Eu sei disso, porque eu já passei por isso. 17 anos, 18 anos atrás. Então, foca no longo prazo. Trade é para composição de carteira com percentual pequeno. Não, quanto que você perdeu nas suas operações alavancadas? Eu tinha operações alavancadas, tá? Naquela sexta-feira. No grupo Premium, se eu não me engano, eu perdi 1,6%, porque eu tinha alguns hedges e eu tinha uma posição no Bitcoin. No desafio, eu provavelmente, que é um perfil mais agressivo, provavelmente eu perdi 3,5%, algo dessa forma. Só que eu tive uma perda controlada em operações que bateram stop e eu fiz recompras. Não em alavancagem, mas em compras naquele crash, que já me colocaram de volta acima dessas perdas. Então, a alavancagem tem que ser feita da forma mais cautelosa possível, para você não se colocar numa posição de destruir todo o trabalho que você fez ao longo de 3, 5, 10 anos. Lembre-se disso. E detalhe, quem tinha alavancagem foi liquidado. Bateu o stop, o meu bateu os meus stops, mas teve gente que foi liquidada. Então, assim, margem cruzada, sem stop, todo mundo foi liquidado. Todo mundo. E aí, acabou. Quem estava na carteira spot, muitas vezes as pessoas ignoram a carteira spot. Mas, vamos lá. Vamos falar de link. Ah, legal, link bateu numa resistência. A gente falou sobre link. Olha, link pode fazer uma correção. A gente poderia ser um pouquinho mais cauteloso e falar de link em uma correção para estas áreas. Então, o link poderia seguir este padrão, tá? Voltar para cá, voltar para cá, voltar para cá e aí sim romper, porque link tende a ser um projeto bem estruturado e tende a se beneficiar ao longo da tendência de alta para as altcoins. Maravilha! Link, eu acredito que todo mundo entende que é um projeto que pode ser interessante. Maravilha! Pô, vou comprar link aqui. Eu falei, olha, link pode ser um movimento desta forma. Então você tem o rompimento claro de uma faixa de resistência ou você tem um pullback. Quem estava com link, vamos dizer, link estava aqui, ó. Eu tô com link, meu preço médio não está muito bom, eu comprei link, aí link cai para $8. Então o cara que estava aqui, ele viu uma queda em 9 minutos de 56%. Quer dizer, ele viu em 3 minutos, né? 56%, depois voltou. Tanto que ele voltou para 19%. Então, em 9 minutos, ele caiu 58%, subiu 140%. Foi isso que aconteceu. O cara da Spot, ele teve uma parada cardíaca. No entanto, o cara dos futuros, ultra alavancado, ele ficou aqui, ó, com 0. E o cara do Spot, sei lá, ele tinha 18 mil a $18. Ele ficou com 19 mil. Então, Spot leva tempo. Quem que você acha que vai levar mais tempo? Este cara aqui ou este cara aqui que perdeu tudo? Então, Spot é importante. Trade é composição de carteira. Hedge de proteção, com pouco percentual. Busca margem isolada. Pô, eu não tenho experiência, meu primeiro ciclo. Margem isolada. Pare de brincar com margem cruzada.
para de colocar ativos em garantia, para de pedir empréstimo em Aave. Ah, Luan, por quê? A Aave é um ótimo sistema, eu concordo, eu tenho a Aave. A Aave é um dos meus top projetos e eu já comprei e eu tenho um preço médio espetacular. Se você continuar fazendo empréstimo em a Aave tende a continuar faturando muito bem, tende a ter crescimento. Eu agradeço, mas isso vai fazer bem para você? Não. Então, vamos ter cuidado. Seguinte, faixa para link. Nós temos link dentro de uma área de 618. Estamos muito próximos. Ah, não, eu quero ser um pouco mais cauteloso. Na minha humilde opinião, entre 16,80 e 13,80, nós temos uma faixa de sustentação que casa com uma faixa de retração de Fibonacci, que pode abrir espaço sim para compras interessantes. Perfil um pouco mais agressivo sim. Por quê? Porque a gente ainda está em um range de acumulação. Agora, eu quero comprar, mas eu sou um pouco mais cauteloso, acima de 28. Nossa, mas está muito longe. Se você é cauteloso, você tem que ser também paciente. ENA, já expliquei minha visão para ENA, acelerou, a gente estava aguardando correções, teve o crash, maravilha. Vejo que esta é uma faixa de buy zone para quem tem um perfil agressivo. Se começar a perder essa área, aí sim as coisas podem começar a ficar difíceis para a ENA. Mas tem um perfil agressivo, tem uma confiança em relação à ENA, este pode ser um ponto para quem está buscando exposição. XRP, a gente teve uma queda, que era uma queda que a gente falava há algum tempo, desde o começo do ano. Por quê? Porque a gente teve uma aceleração muito forte, tá? A gente teve aquela aceleração a partir de outubro e a gente chegou no finalzinho de dezembro a quase 3,50. Então a gente saiu de nada, 0,37, para 3,50, um dos maiores ativos do nosso mercado. A gente teve a primeira correção e a gente teve uma pernada, e qualquer faixa que nos levasse de volta para essas áreas poderia ser oportuna. Exatamente o que vimos naquele 10 do 10. Agora, se eu quiser ser extremamente agressivo, não, porque XRP é o melhor ativo do mundo. Olha, vamos lá. Para quem não lembra, eu tenho uma visão bem específica. Este cara, ele subiu, vamos arredondar, 10 vezes. Eu entendo que depois que um ativo sobe 10 vezes, é extremamente perigoso você ficar tentando multiplicar por 10 vezes. Ah não, não me interessa. Eu tenho um perfil ultra agressivo, XRP é o melhor ativo do planeta. 2,38 a 2 dólares. Pode ser uma compra oportuna. Agora, sou um pouquinho mais conservador. Eu olharia a partir de 2 dólares. Olharia até para 1,60. Tá? Não sei se isso vai acontecer, talvez não aconteça, mas o conservador tem que olhar para isso. Comprar depois do rompimento, aí eu acho que já perde um pouco do seu retorno versus o risco que você está se colocando. Tem que avaliar. Solana. Olha os desenhos que a gente tinha feito em Solana. Perfil mais agressivo. Vai comprar onde? Na retração de 618 de Fibonacci. Aquele lembrado, 175 dólares. Batemos lá. Qualquer área que se aproxime deste ponto abre espaço para ser uma compra. Perfil agressivo. Perfil conservador. Não tem o que falar. É isso aqui. Tá? Então, qualquer área abaixo do ponto atual a 1,75 pode ser uma oportunidade de compra para quem quer ter Solana. E obviamente, gente, eu estou sendo extremamente enfático porque não adianta nada se vir aqui, não vai ter bull market, iniciamos o bear market. Você perdeu meia hora da sua vida. Eu tenho uma visão específica, já apresentei a minha visão, a minha tese de investimento, porque que eu enxergo que a maior probabilidade é altas, e eu entendo que as altcoins tendem a ter as suas acelerações. Se você não tem essa visão, não tem nem por que você perder o seu tempo
tentando ver por que vai comprar a Solana a 175 ou não. Eu sou muito claro com isso. Respeito a sua visão, eu tenho a minha e eu coloco o meu dinheiro onde minha boca está. Então, a minha visão é bullish, por isso eu estou analisando. Maravilha? É isso que eu queria apresentar. Eu me estendi um pouco mais hoje, porque eu queria, sim, apresentar algumas visões, alguns conceitos, o que você tem que tomar de cuidado, o que você tem que ter em mente, como que você tem que lidar com a parte psicológica. Acho que são conceitos que eu sempre gosto de trazer, vou trazer, e acho que são relevantes, podem ajudar. Se ajudar uma pessoa, eu já fico extremamente feliz. Eu vou acompanhar como o mercado vai evoluir e trarei atualizações a qualquer momento. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de participar do nosso grupo geral e, é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.